o programa Tempo ao Tempo hoje, ele é obrigado a abrir o nosso podcast. Batendo palma. Nós somos privilegiados de poder receber hoje em nosso estúdio. Eu não vou falar nem um grande atleta. É um mega atleta. Um profissional de classe a mais do nosso basquetebol, da seleção brasileira de basquetebol. Um atleta olímpico. Quem pode dizer que foi um atleta olímpico? Mas mais do que tudo isso, uma pessoa do bem. A gente sente na troca de energia uma pessoa do bem. O meu muito obrigado por poder receber Rafael Hetzheimer. Rafael, é uma honra para o programa Tempo ao Tempo, nosso podcast, poder recebê-lo com essa força do seu trabalho, da pessoa, gente boa que você transmite para a gente. E uma pergunta que parece simples, mas talvez não seja. Quem é Rafael Hetzheimer? Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Uma honra para mim estar aqui falando com você, né? Então, obrigado mesmo de coração. Bom, Rafael Hetzheimer é isso que você acabou de dizer, né? Pessoa humilde, pessoa simples, uma pessoa que vem de uma família muito simples, que conseguiu se tornar um atleta olímpico passando por algumas barreiras, vencendo algumas barreiras, mas com muita dedicação, muito trabalho, muito respeito a tudo isso, né? Então, consegui realizar meu sonho, que é me tornar um atleta profissional de basquete, e é basicamente isso. Na infância, eu imagino, né? Porque a gente fala na infância quando a criança ou o adolescente tem aquele famoso esporão que começa a crescer. Como que foi a sua infância? Gente, a criança aqui tem 2,8 metros, então não precisa falar nada, né? Como que foi esse processo? Então, eu sempre fiz esporte, né? Desde os 7 anos de idade. Mas o meu estirão, né? Como você comentou, foi com 13 para 14 anos, né? Eu, com 14 anos, já tinha 2,1 m. Então, Nossa! era bem alto e chamava muita atenção na escola. Qualquer lugar que eu passava, todo mundo ficava admirado. Então foi isso, né? Mas assim, eu acho que por conta do esporte, sempre praticado desde os 7 anos, fiz futebol, vôlei, natação, aí eu parei no basquete. Aí deu esse tirão enorme, tem até uma história engraçada, se você me permitir. Daí Claro. minha mãe me levou no médico, né? Mãe bem simples e tal. Ela chegou lá, doutor, era criança, eu lembro muito bem, como se fosse hoje. Doutor, esse menino tá dando trabalho, é porque toda semana perdendo tênis, roupa, tá, né? Não tem um remédio para poder parar de crescer, né? E o médico, não, isso é saúde, coloca ele no basquete, ele vai ser alto. Então é uma história engraçada que eu tive E assim com a ainda minha veio da mãe. indicação do médico O ainda. médico falou, você tentando jogar basquete. Então, uma história assim, bem engraçada junto com a minha mãe ali, que marcou isso no início da minha carreira ali, né? Dos primeiros passos do basquete. E o nosso sonho era ter 2 metros de altura para poder namorar os modelos. E a gente era pequenininho, não tinha condição. Mas tudo bem, né? Cada um na sua praia. Rafael, como surgiu? Lógico, você acabou de falar do médico que falou para sua mãe, mas a paixão pelo basquetebol, como que ela surgiu para você? Começou na escola, né? Eu sempre estudei escola pública, né? E durante, assim, o período escolar sempre tem aqueles torneios escolares, né? E então aí eu comecei ali, através de um amigo que jogava já basquete, né? O nome dele é Oswaldo, nunca esqueço. Oswaldinho, né? Perdi o contato, infelizmente, mas enfim, ele me convidou, você é alto, vamos jogar basquete. Na época eu jogava futebol, sempre gostei de futebol. Aí ele me levou para fazer educação física junto com o professor, que seria o técnico do time escolar da minha escola. O professor olhou para mim e falou, alto, tal, vem jogar, tal. Eu lembro que o aro da escola, a escola pública, o aro baixo, assim, meio quebrado, né? Aí já pulei, já dei uma enterrada ali, eu acho o aro baixo e gostei. E ali, então, praticamente comecei ali e não parei mais. Aí depois terminou esse torneio escolar, né? E para dar continuidade, esse meu amigo Oswaldo, Oswaldinho, ele treinava no time da cidade, lá em Araçatuba. Eu sou do interior de São Paulo, de Araçatuba. E ele me convidou, ó, vamos, pô, você é alto, vamos lá treinar, vamos. Aí eu fui com ele, combinei com ele, a gente foi junto de bicicleta. Aí eu lembro que na época a minha treinadora, a Vera Pipoca, né? Que me ajudou muito nisso na minha carreira. Ele viu eu chegando no ginásio assim, tão alto, ela perguntou, quanto você tem na época? Eu falei, eu tenho 14. 14 anos? Aí
Foi ali que eu comecei, Só se for agora, né? falou, não, pode vir, pode começar, a gente vai treinar todos os dias. Eu ia todos os dias no ginásio, ficava praticamente o dia todo no ginásio depois da escola, chegava em casa depois da escola, e eu ficava lá no ginásio treinando, jogando, até a noite. Então esse foi o início, 14 anos de idade. Diante disso que você acabou de falar, 14 anos. Muitas vezes nessa faixa etária, os pais seguram e você caminhando para começar esse processo de se tornar um jogador profissional. Como que foi isso dentro da sua casa, com a sua família? Eu vou te falar que foi bem tranquilo, porque na minha situação da minha família, né, como eu comentei, sou uma família bem humilde. Meu pai já era falecido na época, né? Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, eu fui criado pela minha mãe. E eu tinha 2 irmãos que moravam comigo, par de mãe, mais velhos, né, que tinha alguns problemas, é, naquela época, Daquela época. coisa de droga e tal, e eu fui naquele meio e tal. E quando eu comecei a jogar basquete, foi assim, até um desafogo para minha mãe, porque ela sabia que eu estava no ginásio, eu estava naquele meio. Então, Esperança de dar certo, né? ficava sempre, eu saía da escola, já ia direto praticamente, ficava o dia todo, treinava, eu chegava, só jantava e dormia, não tinha acordava cedo para a escola, então não tinha tempo para ver outras coisas, né? Então, para minha mãe foi assim bem tranquilo, porque depois surgiu a possibilidade depois já com 15 anos vir para Ribeirão Preto, né? Naquela época, a hora que apareceu a oportunidade, a mãe falou: "Não, pode ir sim, vai, vive seus sonhos, esse jogador pode ir". Ela me trouxe aqui em Ribeirão. Aí onde entra a história do Gabriel, foi o Gabriel foi a pessoa que foi me receber lá na rodoviária, então a partir dali ele pegou na minha mão como um filho e me levou pro basquete, né, aqui em Ribeirão. Então para minha mãe nessa situação foi bem tranquilo, né, foi uma maneira até de eu sair dali daquele meio, daquele bairro, né, um bairro perigoso, né, Sim, passando. então para ela foi até um alívio, né, digamos assim, porque eu era o caçula, né, sou o caçula, então, foi bem tranquilo, bem tranquilo. Minha mãe aceitou de boa, então foi. Eu sempre vinha visitar ela também, né? Pelo menos 2 vezes no ano eu vinha visitar, conversava quase diário com ela, então foi bem tranquilo. Eu fico imaginando o orgulho que ela deve ter de você. Porque assim, Rafael, eu acho que no esporte, de um modo em geral, o ser humano, você está pegando duas fases diferentes, né? Porque quando você estava começando, ainda não tinha esse boom das redes sociais, tudo Exatamente. isso que acontece hoje. E agora você tem. E as pessoas não têm noção do que é, né? Todo mundo vê um atleta de ponta como se fosse uma coisa simples, como não tivesse que abdicar de tantas coisas, não importa se são familiares, se são pessoais, em prol de um objetivo. Porque todo mundo acha que é só glamour. Para quem está nos assistindo, fala um pouquinho de como é ser um atleta profissional num país e num esporte que poderia ter muito mais apoio, muito mais patrocinadores, muito mais visibilidade, mas num país que acontece de tudo politicamente falando, o basquete foi um dos esportes mais prejudicados durante um bom tempo pela Confederação Brasileira de Basquetebol. E hoje, aparentemente, está se reformulando, melhorou muito do que era, mas houve um prejuízo significativo. E nessa estrada, quem se aproveitou da situação foi o voleibol, que cresceu absurdamente, né, como Sim. segundo esporte no Brasil. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, fala um pouquinho de como é ser um atleta de ponta profissional, porque você é um atleta de elite. Então, não foi fácil, né? Como você mesmo falou, né? O pessoal só vê os holofortes, não vê os tombos que estão lá atrás. Então, é bem difícil, né? Mas assim, vou falar por mim, no meu caso, como eu fui uma transição muito rápida, no meu caso, hoje eu escuto histórias de outros atletas, mas assim, falando de mim, eu tive uma transição muito rápida, né? Facilidade de pegar rápido. E eu tive a sorte de ter pessoas boas no meu caminho, né? Que foi o Gabriel, o Coque, o Chaim, Dona Adriana, que me deu a oportunidade de jogar aqui em Ribeirão, porque praticamente eu fiz toda a minha formação como atleta aqui em Aqui em Ribeirão. Ribeirão. Aqui em Ribeirão, então eu tive todo esse apoio. Eu tive essa sorte de encontrar eles E no meu que caminho. equipe que foi, Não, uma hein, equipe Rafael? incrível, a melhor, eu falo até hoje, a melhor que eu joguei na minha vida. Eu já joguei em outras equipes, a melhor da minha vida. Então eu tive a sorte de ter esse apoio, né, que foi, para mim foi crucial para me tornar um grande jogador. Porém, no basquete naquela época, realmente não tinha tanto apoio.
jogadores, né, passando por necessidade, querendo se dedicar ao máximo, mas assim, não conseguia chegar por falta de apoio, de incentivo, de verba. Então, é uma situação, era um momento muito difícil. Mas no meu caso, junto com outros atletas, por conta desse apoio que foi essencial para mim, eu tive a sorte, né, de me tornar um grande jogador, né, graças a eles, né, pelo esse apoio que eu tive por toda a minha, no início da minha carreira, né? Que é fundamental ter pelo menos uma mão estendida, né, Com para certeza, ajudar a orientar, porque ninguém nasce sabendo tudo, com né? Você vai certeza. tropeçar, você vai acertar, você vai errar, mas se você tem uma pessoa que você possa confiar Uhum, e falar, olha, não vai por aqui não, vai por aqui que exatamente, vai ter uma base mais sólida, né, para você chegar exatamente. até lá. Eu Eu, tive essa sorte porque, além de como formação de atleta, fui formado como pessoa também, né? Então, essa estrutura que o Coque dava pra gente naquela época era muito boa, né? Não só a formação do Rafael atleta, mas o a Rafael pessoa, né? pessoa, homem. Então, eu tive boas pessoas todo o meu trajeto, né? Até chegar, joguei Real Madrid, Euroliga, até chegar nisso lá fora depois, né? Eu tive boas pessoas que me guiaram muito bem e eu tive sorte nesse aspecto, né? Então, sou grato a tudo isso, sou extremamente agradecido, né? Principalmente aqui em Ribeirão, né? Pelo Coque, doutor Chaim, doutor Adriana, que o Gabriel, Márcio, eu posso ficar Nossa, falando aqui, Marcião é uma o pessoa. Márcio Jus, o Alexandre também. Então, são pessoas que me ajudaram muito, que graças a essa base, a hora que eu cheguei lá fora na Europa, eu não Tava tive preparado, dificuldade, né? estava preparado, exatamente, estava preparado, então foi muito fácil minha adaptação lá fora. Então, eu sou eternamente grato a tudo isso. Primeira convocação para a seleção brasileira. Dormiu? Não, não. Isso foi incrível, porque até um fato engraçado, né? Porque eu comecei a jogar basquete com 14, né? Com 15 fui para Ribeirão, com 16 anos, primeira convocação para a seleção. Ou seja, 2 anos depois de basquete fui convocado para a seleção cadete naquela época, categoria Sim. infanto, cadete, juvenil. E a gente foi campeão, né? Foi a primeira viagem de avião que eu tive para Quito, não me esqueço do lugar que a gente jogou. Primeira viagem de avião, com aquele medo e tal, mas foi bacana, né? Depois disso, tive outras convocações da minha categoria, que era juvenil, né? Infanto juvenil. E depois a principal foi com 18 anos. Depois de 4 anos de Com basquete, 18 anos. 18 anos, primeira convocação Nossa. principal, e a gente foi jogar um torneio na República Dominicana, agora Santo Domingo. A gente foi campeão lá com 18 anos Copa América, aí onde foi Anderson Varejão, o Huertas, os jogadores, antes já aposentou o Huertas, né, tá quase aposentou. Sim. Alex jogou aqui no Coque. Então foi muito legal. E a partir dali, sempre fui convocado 18 anos seguidos. Depois de 18 anos seguidos da seleção brasileira. Então foi muito legal. Amém. É. Amém. Uma pergunta. Como que é essa competitividade, né? Porque todas as equipes de todos os esportes, elas têm uma característica. Às vezes, você faz parte de um grupo que se une, que gruda um no outro e a coisa floresce. E existem aqueles grupos que Não vinga. não vinga, e um querendo puxar o tapete do outro por essa competitividade. Como que é esses dois Eu já universos? vivi nesses dois mundos que você acabou de comentar, né? Eu já vivi praticamente em todos os mundos dentro do basquete, né? Mas vou pegar isso do Coque, né? Aquela época do Coque tinha isso, a união, né? O companheirismo, e não foi à toa que foi tricampeão paulista, campeão brasileiro, né? Conquistou todos os títulos que jogou. Tinha essa união e era prazeroso você acordar de manhã. Eu lembro que eu acordava muito cedo e falava, nossa, vou lá treinar, vou competir, vou melhorar, vou evoluir. Tinha isso. Mas também eu já peguei times, não aqui no Brasil, né? Mas lá fora, que lá era muito, como posso te falar, tinha algum outro jogador que se achava melhor que os outros e acaba prejudicando o grupo. Já tive uma situação até pegando esse gancho, jogando em Málaga, né? Time de Euroliga. A gente tinha um americano lá que jogava, ele tinha média de 20 pontos por jogo, o cara que resolvia o jogo. Se você ver para um lado profissional, fala, pô, o cara tem que jogar, o cara faz 20 pontos, o cara entrega, o cara dá vitória. Só que, por outro lado, não era um bom companheiro. É o cara que atrasava no treino, atrasava no jogo, o cara não cumpria as regras que eram estabelecidas pela E o equipe. ambiente fica pesado, né? É um ambiente, criava um ambiente ruim para os outros. E o treinador muito experiente identificou tudo isso. Eu lembro que a temporada começou em
outubro, chegou dezembro, que tinha uma janela de troca de jogador e era o cestinha do time, né? Até o momento era cestinha do campeonato, o treinador chamou, cara, obrigado aí, infelizmente você não serve pro nosso projeto, tchau. Todo mundo falou, cara, como assim? O cara que faz 20 pontos, como assim? Muita gente de fora me liga, como assim? Mandaram ele embora. Só que ninguém sabe o que está acontecendo, né, nos bastidores. Então, aquilo querendo ou não fortaleceu o grupo. Ele falou, cara, tirou um cara e fortaleceu o grupo. Então, o time estava bem na classificação, mas depois que ele saiu, o time decolou. Decolou. Então, esses dois mundos aí existe essa rivalidade, tem alguns jogadores que são assim, mas eu tive sorte, tive só essa experiência ruim, né, com esse jogador, mas as outras equipes que eu joguei, tanto aqui no Brasil como lá fora, foi só a equipe unida, a equipe que sempre estava junto, um ajudando o outro, então isso é muito importante, né, para a evolução da equipe. Rafael, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu disse para você a regra, né? Com emoção ou sem emoção, então você não teve o direito de escolha. Então vamos trabalhar um pouco com a emoção. Quem são os grandes amores da sua vida? Minha família, minha mãe, meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, né, hoje tudo por eles, né, hoje eu falo sempre que a família está em primeiro lugar, acima de tudo, né, acima de tudo está em primeiro lugar, então é tudo por eles, sempre a minha esposa, né, que você acabou conhecendo, então meus filhos, tenho 3 filhos, um que está jogando basquete, chama Rafael também, eu tenho 2 meninas que jogam vôlei, né, então estão bem encaminhados, graças a Deus, então Amém. família em primeiro lugar sempre. Então, ó, tá vendo aquela câmera ali? Manda um recado para os seus filhos. Nossa, eu sou meio ruim pra isso, então tudo bem, mas, O pô, que você quiser deixar é, de é o lembrança que eu falo desse sempre. momento. Sim, que eu falo sempre pra eles, né? O papai tá aqui, eu amo meus filhos, eu amo vocês, né? O que eu cobro de vocês, né? Eu falo isso pra todo mundo, estudem. Eu sei que o esporte é importante na vida de vocês, mas não deixem de estudar, não deixem de fazer o bem, né? Que eu acho que isso que vai. É o legado que eu posso deixar pra vocês, né? Então, sigam isso, sejam boas pessoas, que eu tenho certeza que o mundo é de vocês. Então, tá aí pra vocês conquistar o mundo. É isso. É isso, é isso. Amém. É. Como é legal você ver um pai meio que babão, mas meio que, né, coração assim, não é uma fala tão simples nem tão comum no dia a dia. Rafael, você, de um jeito ou de outro, pelo seu trabalho, pelo seu esforço, mas eu digo que existem algumas coisas que, por melhor que você possa ter feito, independente de religião, tem coisas que é de Deus. Não tem jeito, não Com cai uma certeza. folha sem que ele queira. E você é um privilegiado, porque quantas pessoas, eu, por exemplo, eu estou muito feliz de você estar aqui, de verdade, estou muito feliz mesmo, porque quantas pessoas podem dizer eu fui um atleta olímpico? Isso não, isso é impagável, isso não tem como mensurar financeiramente. Como que é para você ter sido um atleta olímpico? É uma conquista, né? Uma coisa que pra mim é o ápice do meu esporte, além de eu já joguei em grandes clubes fora da Europa, aqui no Brasil, mas jogar a Olimpíada, jogar uma seleção é uma coisa única, né? Ainda mais o basquete, que jogou poucas Olimpíadas, aí eu tive o prazer de participar de uma que classificou o Brasil depois de 16 anos e poder jogar. Então, para mim é muito gratificante. Eu sou uma pessoa que sou grata a tudo da minha vida, né? Tudo pela minha história, de onde eu saí. E jogar Olimpíadas para mim é uma coisa que ficou marcado. Ser um atleta olímpico, poder falar, cara, eu sou um atleta Sim, olímpico, então esse é um motivo de orgulho. Orgulho, não tem outra palavra, orgulho, né, de estar defendido meu país, né? A gente lá, pô, jogar com outros países, ouvir o hino, tá lá colocando a camisa do Brasil, saber que você está entre os 12 melhores do seu país, né? Entre outros grandes e atletas, os né? melhores do mundo no mesmo lugar. Exatamente, jogando, competindo com os melhores do mundo, como você disse. Então, cara, é um orgulho muito grande, né? Uma honra muito grande, né? Poder ter feito isso, né? Ter conquistado isso e ter marcado pro resto da minha vida. É uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Então, é basicamente tudo isso. Quando que sai um livro? Um livro, né? Precisa sair um Boa ideia. Eu nunca tive livro. essa ideia. Hoje. Precisa sair um Eu tenho uma livro. história muito boa. Porque você tem uma história dentro do país, fora do país. Perdeu o pai muito cedo, apoio da mãe, correu atrás, mudou de cidades. É uma história fantástica, uma história
não só para as pessoas, mas para sua família. Pensa nisso. Precisa de um livro, Sim, precisa escrever, não precisa ter pressa, sim, mas tem que ter alguma coisa contando a sua história, sabe? Eu falo assim que a gente está vivendo num país tão conturbado que as pessoas se agridem por tão pouco e o país precisa de ídolos. O país precisa de bons exemplos, de histórias que inspiram. Rafael, por favor, seja uma dessas pessoas, porque você tem tudo para poder fazer isso. As pessoas hoje elas estão assim gritando. O mundo está pedindo socorro. A gente não consegue mais ligar a televisão. É guerra aqui, guerra ali. A gente vê a força do poder de pessoas que são loucas, loucas. São verdadeiros psicopatas, entendeu? Tudo pelo poder, tudo pelo dinheiro, não importa quais são os valores que vão ser atravessados. Então, você ter a história que você tem, você ser um atleta olímpico, isso ninguém nunca vai te tirar. Tem que contar essa história. Lá na frente eu vou é. te cobrar isso. Pô, obrigado, porque eu já pensei nisso também, né? Agora precisa achar alguém para escrever, Lá né? na Só que frente. eu fiz, pô, seria legal porque realmente minha história assim, de vida, né? A gente tá falando aqui na parte esportiva, mas eu tenho minha vida pessoal também ali nos inícios, as coisas que eu passei, uma história bem bacana. Então, pô, seria legal, Não, realizar isso vamos um atrás de dia. alguém, vamos achar alguém que Vamos achar escreve, alguém. Se vamos alguém vê, ó, achar, se alguém vê, né? vamos achar alguém que escreva. Isso. Rafael, o que fora das quadras, tá? E não pode ser mais babão agora, senão você vai voltar a falar novamente dos filhos e da esposa. Mas para o Rafael, fora das quadras, se o Rafael quer se divertir, o que ele gosta de fazer? Cara, eu sou uma pessoa muito simples, eu sou do interior. Eu, quando tô nas minhas férias, digamos, como eu tô de férias hoje, né? Eu fico muito com a minha família, claro, isso é nítido. Mas assim, eu quando eu quero, às vezes, eu falo pra minha esposa, amor, eu vou sair, eu vou fazer alguma coisa. Eu gosto de pescar, eu sou um cara que gosta de pescar, eu gosto da natureza, eu gosto de ficar, tirar um pouco o celular, esquecer um pouco o celular e praticamente quando eu tô de férias eu fico pescando. Tem muita gente que não acredita nisso, mas Se é o que te faz bem, exatamente. O cara, porque muita gente fala, eu jogo videogame. Cara, não é tua isso praia. não é minha praia, nunca foi. Então eu vou lá com meu sogro, prego ele, vamos pescar. A gente vai pescando, acorda 5 horas da manhã, volta 10 horas da noite, fico o dia todo, então eu faço isso. Igual eu tenho o prazer de fazer isso. Eu costumo até dizer que eu pesco melhor que jogo, então eu gosto de fazer isso. Não vou mais pescar com ele. Acabou a E tem vezes pescaria. que eu não pego nada, fico lá Acabou a 10 horas em pescaria. cima do barco e não pego nada. Mas assim, é uma coisa que eu, desde criança, desde moleque, eu faço, então é uma coisa que eu tenho prazer. Quando eu entro de férias, a primeira coisa que eu faço, vou pescar. Então eu faço isso. Existe uma regra, que não é uma regra na verdade, mas é meio que automático. Quando a gente tem um determinado nível em alguma coisa que a gente faz na vida, e você é um atleta de elite, então a gente, sem perceber, a gente se torna mais exigente com as coisas, né? Dentro dessas exigências, da sua visão, do seu olhar, quem para você no basquetebol foi referência como jogador que te inspirou aquela vontade de continuar crescendo? Como eu comentei, né? Eu comecei com 14 anos, né? Eu sempre fui fã dos americanos, né? Michael Jordan. Só que depois, eu vindo minha vida pro coque, eu fiz amizade com o Alex Garcia, que jogou aqui, ele com a esposa dele, então foi pessoas que me ajudaram muito. Nossa, e joguei Então muito. ele é um cara que me inspira bastante, até hoje eu converso com ele, porque naquela época, além das quadras e fora dela, sempre me apoiou, sempre conversou, a esposa dele também, tenho amizade com eles até hoje, então hoje você fala, se eu tenho um ídolo no esporte, no basquete, é o Alex, por conta de tudo isso que ele Todo o englobou, né? entorno que aconteceu. Exatamente. Então, não, ele também, tem o Nezinho, que também posso falar que é um cara que foi muito bom para mim, que jogaram aqui no O COC. armador, né? Armador, sim, um cara que me ajudou muito também, mas eu acho que o Alex foi o cara que ali
que, pô, um ídolo, um cara que jogou na NBA, um cara que uma dedicação enorme, um cara, sabe, com a disciplina Super surreal, profissional. até hoje joga, joga até hoje, então uma disciplina fora do comum, né? Então é uma inspiração não só para mim, mas da minha geração ali foi o cara que inspirou muita gente também. Você ainda tem um tempo pela frente com a carreira de jogador. Mas você já planeja o pós-carreira? Se você vai querer continuar no esporte, se você vai querer ser um técnico ou um manager, não sei. O que passa pela cabeça do Rafael É, desse isso é uma coisa que pós? passa, Todo dia, já tem um né? tempo já passando isso. Bom, eu agora estou finalizando minha formação acadêmica, né? Eu estou me formando em educação física agora, mês que vem eu termino. Eu tenho já uma empresa de representação de atletas, né? Foi uma coisa que, que eu fui que foi Que assim, não foi legal. uma coisa de um dia para o outro, que eu fui estudando e aconteceu uma fatalidade nesse meio que foi meu empresário, que era como um pai também para mim. Ele acabou falecendo e a empresa ficou, digamos assim, sem uma pessoa, um representante. Sem um Então, responsável, eu né? respondi exatamente. Então, a esposa dele, que ela também me conhece desde os 15 anos, conversou comigo, tem que ser você, tem que ser você. Então, eu acabei pegando. Hoje eu sou o proprietário, né, da empresa, então hoje eu estou encaminhando alguns atletas. Eu já encaminhei dois para a Europa, então Que eu joguei legal. lá também, tenho alguns contatos, então eu estou nesse ramo. Só que também eu penso assim na parte dentro da quadra ali, não penso em ser técnico, isso eu não penso em ser Já técnico, de descartou. momento não penso em ser técnico, mas assim, talvez, como você falou, um manager, talvez um assistente, eu acho que é uma coisa que eu faria bem, um trabalho mais com a base, para poder ajudar, né, ajudar a garotada, como fizeram por mim também, poder E retribuir ser isso. menos descartável também, né? Porque a partir do momento, quanto maior o cargo, maior a pressão, né? Exatamente, exatamente. Então eu tenho esse sonho também de ter, mas de imediato eu já tenho isso, né, da minha empresa, né? E então é isso, né? Tô também focado muito no meu filho, na minha filha, principalmente a filha do meio, que tá encaminhada bem no esporte jogando vôlei, né? Tem muita gente falando dela, é uma menina que provavelmente dentro de uns anos, né? Porque minha filha, no de uns anos, vai ser uma grande jogadora de vôlei, meu filho também tá firme no basquete, né? Já tá bem alto, não é como eu, mas tá quase chegando. Então, eu quero que ele viva esses sonhos, aí eles querem isso também, então tem o total apoio meu, então eu estou trabalhando nisso. Então, essa é a minha caminhada de agora, né, que eu estou trabalhando nisso. São sempre momentos muito decisivos, né, Rafael? Porque eu acho que quando a gente começa a pensar na mudança, né? Porque toda mudança gera ansiedade, né? Sim, É aquela. A gente tem, acho que o ser humano, de um modo em geral, muitas vezes ele tem um lado um pouco, não é pessimista, mas ele pensa primeiro no que pode dar errado sempre, para depois pensar no que pode dar certo, né? A gente precisa tentar equilibrar um pouco mais a nossa própria confiança de falar, não, eu vou fazer e vai dar exatamente, certo, né? exatamente. Mas falar de fora é muito fácil. Estando no seu lugar não é tão simples assim. Eu tenho 3 filhos, Uhum, eu tenho uma esposa, sim, eu sou o arrimo de família, então é claro que a pressão de você com você mesmo, ela é a maior de todas. Mas se você conseguir levar diante de tantas dificuldades que você passou, mesmo assim você conseguir levar com a leveza que você trouxe nesses caminhos difíceis, com certeza você vai ter sucesso na carreira, e mesmo que seja uma coisa que não tenha nada a ver com esporte. Eu falo que a gente tem a mania de achar que a gente nasce só para fazer uma coisa uma bem coisa, feita. exatamente. Não é. O desafio está em você acreditar que você tem milhões de coisas que você possa fazer bem feito, independente de ter vivido uma carreira profissional, que é óbvio, sempre vai ser a grande referência da sua vida. Esses profissionais hoje, né, que você vê, por exemplo, numa NBA, que o menino entra numa faculdade e aí tem o draft lá e já vira aquela loucura, O com glamour, aqueles valores é. básicos da NBA. Como que é lidar com isso, Rafael?
porque a cabeça deles também, lógico, parece nos Estados Unidos parece como um jogador de futebol, né? Jogador de futebol Sim, hoje ele nem falar fala, tudo é preparado, né? Tem sim. um staff que é É, de foi atrás 10, 15 dele. pessoas para uma pessoa só. Exatamente. Lá, o basquetebol é isso, eles são gigantescos, só que valores em dólar, né? Como que é isso nesse meio? Cara, então, lá nos Estados Unidos, como você falou, o draft, né, é assim, atrás de cada jogador ali, pô, tem o lado familiar que é muito importante, né, a base familiar, para dar todo esse suporte, porque assim, lá as cifras de lá é totalmente diferente das nossas aqui, não chega nem nos pés, né? Então, a base familiar é muito importante, né? Aqui do lado nosso do Brasil, hoje o basquetebol, graças a Deus, está melhorando, né? Com o NBB, que é uma liga forte. A própria CBB hoje, né? Graças a Deus, né? Tá tudo bem, tá andando. É verdade que hoje muitos jogadores aqui no Brasil têm um bom salário, digamos assim, né? Estão bem instruídos, né? Mas assim, mas tem gente que eu conheço também que ganhou um bom salário, só que também não teve cabeça e acabou perdendo tudo. Então, assim, ao meu ver ali, é mais a base familiar, ser bem instruído, né? Então, se você não tiver uma base familiar, principalmente dos pais, das mães, estiver junto ali, a pessoa acaba se desviando do caminho ali, porque realmente tem jogador que, na NBA, por exemplo, que contrata de 40 milhões, 200 milhões de Coisinha dólares. básica, Eu nunca vi esse tanto de zero na minha frente, mas coisinha assim, básica. mas então eles são bem instruídos isso, principalmente do lado familiar. Tem o próprio empresário, né, que é o agente, né, que também instrui. Hoje o empresário tem um papel assim, não só na parte esportiva do atleta, mas também na parte da carreira, da vida do atleta, né? A gente fala, cara, pega seu dinheiro, faz isso, investe aqui, coloca aqui, deixa aqui, não faz isso, vai por esse caminho. Então, no final, o jogador decide, né? No final, mas sim, ele dá os meios para ele poder falar, ó, é melhor que se você for por aqui, entendeu? Então você faz você faz toda a projeção do cara ali, né? Então hoje o empresário está fazendo muito esse trabalho, que também é importante, porque às vezes tem jogadores que não têm família. O cara é uma grande estrela, só que não tem pai, não tem mãe. Então o empresário acaba sendo um pai, né? E na verdade faz esse trabalho de pai, né? Então é bem bacana isso. Ó, nesse momento, meu conselho de manager para você é o seguinte: seja um irmão gêmeo do Splitter. Pronto, tá tudo certo. Olha, o zerinho vai pintar assim, numa proporção show de bola. 10% para você já Que tá beleza. vitória pro nosso país, né, Com Rafael? certeza, com certeza. O Thiago é um cara espetacular, companheiro de seleção, amigo, tá na NBA, primeiro técnico da NBA, né, head coach da NBA, então um cara dedicado. Não é à toa, né, o cara foi na seleção ídolo, né, jogou todos os campeonatos, eu tive a sorte de jogar com ele praticamente 15 anos na seleção junto, toda a convocação de estar junto. Uma pessoa de um caráter incrível, uma pessoa humilde. É isso, o cara humilde, ele tá lá, tá sendo, né? Às vezes troca alguma mensagem com ele lá, o parabéns, o cara responde, o cara espetacular, o cara que estuda muito, né? Ele teve uma passagem até pela França antes de chegar na NBA, né? Como técnico e foi vitoriosa, então mudou a história do time que ele jogou lá na França, depois ele voltou pra NBA como técnico, né? Então, não tenho o que Sucesso, falar, né? sucesso total. Se você fecha os olhos diante de tantas vezes que você fez isso, qual a partida da sua vida? A partida, o start, você fala? O jogo. Ah, O o jogo, a partida, o principal jogo da minha vida. jogo da sua vida. Não preciso nem fechar os olhos, porque isso tá na minha cabeça sempre. O jogo que marcou assim minha vida foi não só minha, mas daquele elenco daquele momento foi 2011, Mar del Plata na Argentina, final Brasil e Argentina, 15 mil pessoas no ginásio, se ganha tá dentro da Olimpíada, se perde tá fora, fracasso total. 16 anos sem jogar a Olimpíada, um time jovem, sem as estrelas da NBA, porque naquele momento eles não podiam estar totalmente com dúvidas da torcida brasileira, porque a torcida, nossa, você sabe como é que é, a torcida brasileira é bem exigente, totalmente desacreditado, mas assim, com o trabalho, né, 2 meses trabalhando, com muita dedicação, né, com muito, que você falou, né, abdicando de muita coisa, família, férias para estar ali, a gente conseguiu vencer a Argentina contra uma equipe que foi campeã olímpica, Ginóbili, eu Exato. sei, em companhia,
Vencemos lá dentro contra 15 mil argentinos. Eu lembro, né, depois desse jogo, os torcedores batendo palma, né, que foi uma grande Você partida. chorou pouco ou não? Não, nem me falo, porque foi uma conquista classificar o Eu Brasil nas lembro. Olimpíadas depois de 16 anos, né, com toda a história. Eu lembro que Então, quando terminou a partida, era assim, não era alegria, era o êxtase total. exatamente. Então foi ali uma coisa inesquecível, né? Que marcou não só eu, mas aquela geração de jogadores estava ali, né? O próprio Alex estava, o Thiago Splitter estava, né? Então foi muito emocionante, foi muito bacana essa conquista. Essa despedida que nós tivemos agora há pouco tempo do Oscar, ele realmente ele foi uma pessoa que marcou várias gerações. Eu tenho uma visão às vezes um pouco diferente, porque como atleta, tudo que ele conquistou, tudo que ele fez, não tem nem como narrar. Mas eu acho que muitas vezes, eu acho que às vezes os erros se repetem. E eu falo isso porque a grande paixão do brasileiro é o futebol. E nós, nessa questão de olhar só para o mesmo lugar, olhar para a mesma pessoa, como nós fizemos com o Neymar agora, nós esquecemos que um jogo ele é coletivo. Por melhor que possa ser o craque, o diferente de tudo, ele é um jogo coletivo. E a seleção brasileira de futebol, ela simplesmente deixou de fazer muita coisa exatamente por você só olhar para uma figura específica. Eu olho com muito carinho por tudo que o Oscar fez, porque eu não consigo colocar na mesma prateleira Oscar e Neymar, porque o Oscar era verdadeiramente um atleta dedicado ao extremo. Mas tem esse lado de que ficou muito só centralizado em Marcel, Oscar, e esqueceram de falar: olha, precisa de investimento, precisa do garotinho que vai crescer, ele precisa se alimentar direito, ele precisa ter um tênis adequado, porque quantas crianças que você mesmo conhece que tem vontade de praticar o esporte, às vezes não tem um par de tênis para praticar. Eu acho isso que é muito complicado, Rafael. Sim, aqui, assim, voltando àquele assunto do investimento, né, do incentivo. O Oscar, né, o ídolo máximo, um cara que, pô, você falou, dedicado, né, a vida do basquete, eu acho que eu também sou fã, um cara fenomenal, né, um cara que treinava muito, né, então acho que falta isso sim, falta incentivo de pegar aquele garoto que tem que viver o sonho de basquete, incentivar, como você falou, dar um tênis adequado, alimentação, tá perto, ter aquele, a proximidade, a proximidade, né, porque muitos atletas ficam jogados, né, o pessoal encosta eles lá e largam, eu conheço muitos atletas que às vezes até o próprio empresário fica 3, 4 meses sem conversar com o cara. Então, Nossa. a gente tem que fazer um trabalho. Aqui no Brasil é melhor tem que ter esse trabalho. A liga hoje, né? A liga nacional que eu jogo, ela é muito forte, né? Os clubes muito fortes, mas assim, é 3, 4 clubes muito fortes. O resto é de mais ou menos para baixo. Então precisa desse incentivo, precisa ir nas escolas, precisa fomentar mais o basquete, precisa fazer esse trabalho, né, esse trabalho de formiguinha ali para poder captar essa molecada, né, e incentivar, porque sem incentivo o cara não vai, né? A pessoa não anda, né? E isso que você falou da parte do tênis, isso falta no Brasil, falta. Tem muita gente que ajuda, tem muita gente que ajuda. Eu fui ajudado assim, lá no início também já me ajudaram, como falei, tive pessoas boas que, mas não foi todo mundo, eu tive a sorte de ter essas pessoas boas. Então, acho que precisa de mais gente assim, né, que poder dar esse incentivo, né, esse suporte para poder, quem sabe, descobrir novos talentos aqui no Brasil, né? Aí vem aquela partida que você jogou com aquele jogador insuportável de chato na equipe adversária. Que você, na hora que você levantou no dia dessa partida, você falou assim: olha, aconteça o que acontecer, eu vou dar um toco nesse cara. Esse cara vai ter o meu toco de Vai presente. lembrar de mim, vai lembrar de mim. Qual foi esse toco?
Eu vou te falar, não teve só um jogo, vários jogos assim, quando agora eu falo, nossa, principalmente a equipe, né? Eu sou o cara que eu tenho aquela minha automotivação, não preciso de ninguém me motivar, né? Eu tenho isso, isso é muito bom, né? Automotivação. Então, todo jogo que eu jogo, eu tento sempre, como pode dizer, não toco, né? Eu tento mais assim, Não tô, qual o tamanho da criança? É um não toco, machado que desce. eu falo assim, eu gosto de machucar a equipe que jeito, cara, eu vou lá fazer a sua equipe, vou lá vou fazer 30 pontos na sua equipe, eu vou fazer 30 pontos, só eu vou fazer 20, então, independente do adversário, assim, eu sempre quero vencer, mas eu sou aquele cara que, logicamente, tem algum outro adversário que é mais chato, vai falar, cara, e você vou deixar 20 pontos hoje, você vai dormir lá com a cabeça desse tamanho, no outro dia seu treinador vai te encher até você esquecer do meu nome. Então eu sou desse jeito, sabe? Motivo assim. Então é uma coisa que eu sempre tive isso desde moleque, né? Então eu levo isso até hoje. Rafael, agora uma pergunta que é uma curiosidade minha. Com essa evolução que houve na preparação física, fisiologia, fisioterapia, de tantas coisas, né, que fazem com que um atleta tenha que ser muito mais top de velocidade, de força. Como que é para você manter a preparação física? Hoje tem muitas ferramentas, né? Antigamente eu costumo dizer, né, que a gente na sua época era só arroz, feijão e treinar, né? Hoje tem a parte de suplementação, nutricional. Hoje a parte nutricional é muito importante, o descanso, né? Hoje você tem diversas maneiras de você se cuidar, principalmente na parte de recuperação, que pega muito, principalmente no basquete, é a parte de recuperação, porque você joga um jogo sim, jogo sim, jogo não, muitas vezes. Então, é muito desgastante. Você pega um atleta como eu, né, 2,8 m, 130 quilos, cara pesado, né? E sofre muito joelho, costa. Então, a parte de fisioterapia e também a parte nutricional, principalmente, é muito importante. Antigamente não tinha isso, né? Hoje você tem a parte também psicológica também é importantíssima, né? Mas eu olho mais essa parte de alimentação, das coisas que tem. Hoje tem tudo, tudo. Hoje você vai num médico, o cara tira seu sangue e vê tudo que falta no seu corpo para você estar melhor, para você precisa ganhar massa, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, são muitas ferramentas que você pode fazer dentro do esporte, né? Vocês perceberam como que ele é veloz? Ele é escorregadio, velho. Ele é escorregadio. Ele não respondeu minha pergunta. Ele não respondeu. Eu quero saber o toco da sua vida. Quem foi o O privilegiado? toco da minha vida, o toco que eu dei no cara. Nossa, agora você me pegou. Percebeu como ele escorrega, gente? Você me pegou, porque É. assim, eu que eu falei, eu gosto de fazer ponto. Eu não sou um cara que dou muito dor, eu gosto de fazer ponto. Então, eu acho que é isso. Eu acho que toca eu não lembro de um, mas eu lembro dos pontos dos títulos, né? Que eu venci, alguns lugares que às vezes ninguém acreditava, eu fui lá e venci. Mas agora toco. Ah, toco, vou falar um toco que eu dei. Eu jogando pelo Coque. Brasileiro 2003, jogando aqui pelo Coque. O Lula me deu a oportunidade de entrar. Garoto, jovem, ninguém me conhecia. Jogando contra o Nitre Uberlândia. Uma equipe multicampeão, Valtinho, Estevão na época, né? Eles todos no auge. Aí eu entrei, eu Nossa, o lembro do Estevão, era Estevão. um pivô na época, um dos Estevão melhores pivôs era da liga. Eu fera. entrei, ele não vai se lembrar disso, mas eu me lembro. Eu dei 3 tocos nele, porque eu era Nossa. 3 tocos. Garoto, tinha. 2003 eu tinha 16, 17 anos, mais ou menos. Ali entrei no adulto, Aí você entrei. fez seu nome. Eu fiz meu nome, exatamente. A partir dali, o Lula, você me deu muita oportunidade. Eu era um jogador sempre calado, me treinava muito. Aí ele entrei, para marcar ele, entrei com um pouco frio na barriga, que é normal, né? Um Claro, com garoto. certeza. Então, uma partida assim, disputada, né? Não é aquela coisa que hoje em dia os garotos jovens, quando entram em uma partida de alto nível, ou você tá ganhando de 40 pontos, aí você entra, né, para jogar, para ter participação, ou quando o seu time tá perdendo de 40 pontos, não tem como mais vencer, aí você entra. No meu caso, não, eu entrava quando tava pegando fogo. Aí ele me colocou nisso, eu até, né, fiquei surpreso. Eu entrei, dei 3 tocos nele, dei uma enterrada, então se eu vou falar de Fez toco, seu nome, foi né? esse. Eu fiz meu nome ali e a partir dali só foi decolar. Então foi isso, essa partida. Olha, para a gente encerrar, uma pergunta. O que acrescentou para você? Porque eu acho que acrescenta muito. Mas para algumas pessoas, às vezes não, né? Dependendo do que ocorre. Mas o que acrescentou para você jogar fora do país?
Muita coisa, né? A bagagem internacional para mim me abriu muitas portas, né? Eu acho que essa bagagem também internacional, né, me fez chegar no caminho olímpico, né? Porque eu joguei em grandes clubes lá, fui campeão por lá também, joguei Euroliga, mas eu acho que, assim, todo jogador aqui quando inicia o basquete sempre tem um sonho de jogar na NBA, né? Eu tive esse sonho também, Claro. mas eu sempre gostei muito do basquetebol europeu. E quando surgiu a possibilidade de ir, não pensei duas vezes, né? Então, Fala um pouquinho dos times que você jogou. eu joguei em Saragoça, Málaga, o Real Madrid, joguei em Santiago de Compostela, joguei alguns times. O Real Madrid foi Ah, campeão, assim, para falar básico, né? um time bom foi o Real Madrid, né? Que a gente jogou Euroliga, eu fiz final da Euroliga e também fui campeão com eles da Liga. Foi assim uma coisa, eu não sei nem como explicar porque jogar lá é uma coisa surreal. Para você que está nos assistindo e que não tem tanta noção de basquetebol, a Espanha é top de linha no basquetebol. Segundo campeonato do Ele estava mundo. lá, viu? Segundo campeonato do mundo lá na época. Hoje eu acho que continua sendo o segundo campeonato do mundo. Então, para pegar um gancho do Real Madrid, né, é uma coisa surreal, né? Se você me permite, tem até uma coisa até Super que foi tranquilo. legal que assim, se eu não tivesse jogado lá não teria acontecido, né? No Real Madrid, todo ano eles fazem um almoço de Natal. Eles falaram almoço de Navidad, né? Navidad é Natal em espanhol. Aí, lá no Madrid só tem futebol e basquete, não tem outra modalidade. Enfim, aí chega o convite pra mim, né, com as pessoas que eu vou sentar na mesa. Aí eles misturam o futebol com o basquete num salão lá no Santiago Bernabéu, né, um salão enorme com o Florentino Pérez, o pessoal, né, toda a diretiva, né, os técnicos, Básico. e mistura os jogadores de basquete com os Florentino jogadores Pérez, de só isso. futebol. Eu, por ser brasileiro, falo português, o que que ficou na minha mesa? Numa mesa redonda, eu nunca esqueço a sequência. Nicole Mirotic e Mirza Beck, que foi dos jogadores do time de basquete que ficou com a gente ali, balcânicos, né? Aí depois estava Coentrão, Pepe, Cristiano Ronaldo, Carvalho, Kaká e eu. Na mesma mesa, assim, igual a gente está conversando aqui. Coitado da criança, estava extremamente mal acompanhado, Tem né? gente que fala, você teve. Mentira. Eu falo, eu tenho vídeo disso, eu tenho prova disso. E Tem você não. gente que Não, duvida. não, Rafael, se você não quiser sair morto desse podcast, eu vou te fazer a seguinte pergunta: você não fez foto com eles? Não fiz. Mas tem o vídeo eu tenho. E é até engraçado que agora que eu cheguei na minha casa, minha esposa. Você já recortou? O vídeo não recortei, tá no YouTube, isso tá no YouTube, tá E se você não recortou? não recortei, mas eu tenho o momento exato ali da Como que ele imagem. quer fazer um livro se ele não recorta? Então, eu lembro que cheguei em casa, a mulher, nossa, você almoçou com o Cristiano Ronaldo, deixa eu ver as fotos. Eu falei, que foto? Você não pediu? Não, não pedi. Mas por quê? Eu falei, amor, tô ali, o cara almoçando, um momento descontraído, eu fiquei, pô, tira foto comigo, eu achei. Para de almoçar agora, ô É, não, Jeg, vem tirar foto comigo aqui não, agora. e foi engraçado porque assim, quando eu fui, né, quando eu fiquei sabendo quem que eu ia e tal, eu falei, eu sou muito tímido, né? Eu falei, nossa, eu vou lá nesse meio, o que eu vou fazer ali? Eu, pé de barro de Araçatuba, eu vou chegar ali, você até eu falar o quê? Só que aí eu fui naquele momento, naquele ambiente, naquela bolha ali, pô, me senti tão à vontade, ele perguntava pra mim, ô Brazuca, onde você compra roupa? Onde você... Aí, sabe, fiquei tão à vontade, eu falei, nossa, sou amigo dos caras. Então, Quase irmão. mesmo, o Kaká, uma pessoa excelente. Eu lembro que a gente fazia alguns vídeos, né, para fazer umas saudações de Natal, né? Olá, Madelista, Feliz Sim, Natal. Aí tem uns bastidores ali, começou a conversar comigo ali. De onde você é? Fala, sou de Araçatuba, Kaká. Pô, joguei com um cara de Araçatuba que jogou no São Paulo comigo e começamos a conversar. 40 minutos conversando com o cara. E o cara numa simplicidade, humildade. Eu falei, caramba, eu achava que que, pô, o legal. cara, né, melhor do mundo, o cara. Só que com humildade, eu falei, nossa, que legal, fiquei super feliz. Eu cheguei que ele, sabe, calma lá, eu falei, nossa, que legal, os caras com humildade, os caras do Real Madrid me trataram super bem, então foi inesquecível isso pra mim. Bom, para você, nosso telespectador, podcast Tempo ao Tempo, eu tive o imenso prazer de receber esse grande atleta olímpico, jogador zaço da seleção brasileira de basquetebol, profissional acima da média e uma pessoa ainda maior, Rafael Hetzheimer. Rafael, muito obrigado por você estar aqui. Se me deixasse, ia ser. Se me deixasse, Rafael ia ser parceiro meu de truco. E a gente ia ficar aqui um tempão batendo papo. Muito obrigado pela sua vinda. E para despedir,
que é o que eu acho que é importante, por isso que eu vou te cobrar do seu livro. Uhum. Eu gostaria que, olhando para aquela câmera, você desse um conselho para uma criança ou para um pai que tem o seu filho, que está ingressando no esporte, seja ele qual for, um conselho que você ache que pode fazer diferença, ou para esse pai, ou para esse processo de se tornar um grande esportista. Um projeto. É um conselho que você possa dar olhando para aquela Ah. câmera. O conselho que eu dou é você como atleta, né, o jovem atleta, se dedique. Busque, como eu falei aqui, a automotivação, né? Então, não espere ninguém vir dar o tapinha nas suas costas para você, digamos assim, acordar. Mas assim, se dedique, viva seu sonho, né? Então, se dedique ao máximo, né? Seja um disciplinado, muito disciplinado, principalmente humilde, porque sem humildade você não chega, não adianta. Então, esse é o conselho que eu dou para você. E para o pai, eu também sou pai, né? O importante do incentivo, estar junto com o seu filho, cobre ele, tem que ser cobrado, principalmente nos estudos, não deixe de estudar. Isso é extremamente importante, né, para um atleta. Eu falo por mim, eu depois de velho, tô terminando minha faculdade agora, eu sei a importância que é isso. Apesar que eu fui um grande atleta e hoje como posso dizer, eu estou me aposentando. Então, se eu não tenho isso da faculdade, não adianta nada, não serve de nada. Eu quero seguir no esporte, eu acho o currículo importante, mas a formação é mais importante ainda. Então, não deixe de estudar, incentive seu filho, esteja próximo do seu filho, acompanhe. Então, esse é o recado que eu deixo para o pai para poder incentivar seu filho. Rafael Hetzheimer. Obrigado. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Tamo junto. Palavras são maravilhosas, mas é o exemplo que arrasta. Podcast Tempo ao Tempo. No dia de hoje, esse grande atleta olímpico, Rafael Hetzheimer. Com certeza, muito sucesso.